Fala, meus pequenos gafanhotos digitais, todos bem? Eu sou o Caio Santana e sejam muito bem-vindos a mais um Marquilhados Ensina. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a criarem exatamente essa arte aqui, que tem um efeito muito bacana. Eu perguntei pra vocês se vocês queriam saber como produzir essa arte, vocês votaram com 90% dos votos, então tá aqui como prometido. Mas antes de começarmos essa explicação, que é extremamente importante pra vocês, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam desse assunto, porque é muito importante, galera. O Photoshop é uma poderosíssima ferramenta para você que quer ingressar nesse mundo do design, para você que quer fazer as suas edições. Então, cola comigo que vocês vão aprender muito bem. Também ativem o sininho para vocês estarem por dentro de todas as notificações do conteúdo que eu vou estar postando aqui. Lembrando que eu posto toda segunda e quinta às 2 horas, 14 horas da tarde. E também me acompanhem lá nas redes sociais, no Instagram, @marquilhados_. E lá, galera, vocês podem receber e-books gratuitos, basta clicar no link que está na bio. Vocês podem receber um e-book que é como ganhar dinheiro em casa e também um e-book sobre ansiedade e como lidar com todos esses parâmetros. E além disso, pessoal, tem também lá uma parte de contato para vocês entrarem em contato comigo pelo WhatsApp Business e também para vocês estarem acessando aí, também vou deixar aí na descrição para vocês o curso que eu estou fazendo para produzir a minha própria empresa. É muito bacana e ajuda muito. Outra coisa, me acompanhem também lá no Facebook, Marquilhados_, e lá nós temos post diário às 3 horas. Se você é inscrito do canal, você pode receber este e-book aqui de uma forma gratuita. Apenas me peça lá no Instagram, fala assim, ó, Caio, eu sou inscrito do seu canal e eu vou te mandar um link de download. Muito importante para vocês aprenderem como gerenciar o seu próprio tempo. Então, pessoal, vamos para a tela do meu computador. Aqui, galera, como vocês podem ver, esse efeito aí. Na descrição desse vídeo aí, pessoal, eu vou deixar para vocês todas as imagens que eu estou utilizando aqui. E se vocês precisarem também no Photoshop, eu vou estar deixando aí para vocês uma versão portable do Photoshop, que dá para vocês trabalharem. Creio eu que essa versão portable ela não vai funcionar ao único efeito que a gente vai fazer no final, mas vai dar para vocês produzirem a arte em si. Todos os atalhos eu também vou deixar aparecendo aí para vocês irem acompanhando, e vocês podem chegar ao mesmo resultado, ou vocês podem fazer o resultado que vocês quiserem. Necessariamente nós vamos criar com um tamanho para o post para o Instagram. Então, se vocês quiserem fazer exatamente igual e vocês forem postar lá no Instagram, não se esqueçam de me marcar @marquilhados_, pessoal, porque assim eu vou saber que vocês estão acompanhando o meu conteúdo. Então vocês vão conseguir fazer um post como esse ou até melhor. Então me marquem lá, porque assim eu também vou colocar no meu Instagram o que vocês estão fazendo, beleza? Então a primeira coisa que nós vamos precisar fazer aqui é criar um novo documento. Para isso nós vamos usar o atalho Ctrl N. Aqui nós vamos colocar o tamanho 1080 por 1080, resolução de 300 pixels por centímetro, cores RGB, porque nós estamos trabalhando com as cores para a internet. Então, se fosse para impressão, seria o modo semi. 8 bits na quantidade de cores, branco e pixels quadrado. Adobe RGB, que no caso é o padrão que a gente sempre trabalha. Independente da orientação que vocês forem colocar, ele vai ficar a mesma coisa, porque a altura e largura são as mesmas. Esse é um post específico para Instagram, então ele vai ficar um quadrado que vocês podem colocar com uma boa resolução lá no Instagram de vocês. Só clicar em criar, e a primeira coisa que nós vamos precisar fazer aqui é colocar a imagem do estádio, galera. Para isso é só a gente apertar Ctrl O. Então eu vou colocar essa imagem aqui, lembrando que está na descrição desse vídeo aí o link para vocês fazerem o download das imagens que eu estou trabalhando aqui. Então, pessoal, observem aqui nesse canto que quando vocês colocarem a imagem, ela virá como um objeto inteligente, que ela tem esse íconezinho aqui para vocês. Para essa imagem aqui não tem nenhum problema, portanto vamos deixar ela assim. Vamos usar o atalho Ctrl T para redimensionar. Sempre puxem pela diagonal, mas se vocês puxarem sem apertar qualquer atalho, vocês vão perceber que ele vai desestabilizar a nossa imagem. Quando eu quero puxar na proporção somente de um lado, eu seguro o Shift, e aí ele vai vindo nessa proporção. Quando eu aperto o Shift e o Alt junto, ele vem na proporção por igual de ambos os lados, e é isso que nós vamos trabalhar. Para concluir e finalizar essa edição, é só a gente apertar a tecla Enter. Agora, pessoal, nós vamos precisar colocar um mapa de degradê. Para isso, é só clicar aqui embaixo nessa meia lua e vocês vão selecionar essa opção, mapa de degradê. No mapa de degradê, pode ser que ele venha para vocês dessa forma aqui, ó. É só vocês clicarem em cima do degradê. Pode ser que ele venha transparente. Como que eu mudo isso? Eu clico nesse pontinho de cima, digito 100%. Eu estou trabalhando com as cores roxa, mas vocês podem trabalhar com as cores que vocês quiserem. Nas tonalidades mais escuras da minha imagem, eu vou colocar aqui um roxo.
roxo. Se vocês quiserem, o código hexadecimal é esse daqui, 0D0031. E vou dar um OK. E nesse daqui, eu vou estar trabalhando com um roxo um pouco mais claro. Então, eu vou estar trabalhando mais ou menos aqui. Eu vou dar um OK. Chegando nesse resultado aqui, se vocês quiserem, o código hexadecimal 6600FF. Vou dar um OK aqui. Se para vocês estiver aparecendo alguma outra cor no meio, vocês podem clicar nesse pontinho e arrastar para baixo que ele já vai sair. Ou ele pode aparecer para você desse jeito também, com as cores invertidas. Então, nós vamos deixar as cores mais escuras para as áreas externas. E aí, galera, Ctrl 0, ele vai aproximar o zoom para vocês, onde vocês precisam verificar. Após isso, pessoal, eu vou trabalhar com uma cor sólida preta. Então eu vou clicar de novo nessa meia lua, cor sólida, na cor preta. E vocês podem perceber que ele já vem com uma máscara de camada, porque eu quero produzir uma vinheta nas bordas onde vai ficar preto. Para tal ato, eu preciso pegar essa ferramenta de degradê. Nessa ferramenta de degradê, embaixo da borracha, vocês vão selecionar essa opção aqui em cima, a segunda, que ele vai dar um degradê radial. E aí nós vamos selecionar dos básicos um preto e branco. Então, preto e branco é o que nós vamos estar trabalhando. Eu vou clicar no centro, vou segurar o Shift. E ele vai produzir esse efeito de uma vinheta para mim. Lembrando que eu preciso fazer isso dentro da máscara de camada. Se vocês quiserem que ela invada menos a sua imagem, vocês vão arrastando cada vez mais, que ele vai produzindo o efeito que vocês vão querer. No meu caso, eu vou estar deixando ele desse jeito aqui. Então ele produz essa vinheta de uma forma escura, somente nas bordas da minha imagem. E agora, galera, nós vamos trabalhar com outra imagem, que vai ser o do Paris Saint-Germain. Então, galera, com essa imagem aqui do Paris Saint-Germain, vocês podem perceber que a gente mal consegue visualizar a parte do fundo. Só que eu quero que ele fique com o efeito de mesclagem em multiplicação. Então, eu vou clicar aqui onde está em normal, eu vou selecionar multiplicação, que ele já vai se aderir com todas as outras camadas que eu estou trabalhando, e eu vou abaixar essa opacidade para 80%. Só que para mim isso ainda não está com um efeito legal. Então eu vou trabalhar com somente essa parte aqui do Paris Saint-Germain em preto e branco. Para isso eu vou clicar aqui nessa meia lua, vou selecionar esse efeito de preto e branco, só que vocês podem perceber que ele vai estar trabalhando com uma imagem inteira. Eu quero que ele fique indexado somente no logo do Paris Saint-Germain. Para isso eu vou habilitar essa opçãozinha aqui, que ele vai apenas aplicar como se fosse uma máscara de corte. Ele está somente agora no logo do Paris Saint-Germain. Vou selecionar a camada do Paris Saint-Germain, Ctrl T, vou redimensionar, vou deixar mais ou menos desse tamanho aqui. Agora eu vou selecionar todas essas camadas que estão aqui com a tecla Shift e vou apertar o atalho Ctrl G. Isso vai ser agrupado somente em uma pastinha. Eu vou colocar o nome dessa daqui de fundo. Agora que eu tenho o meu fundo produzido, vou colocar as duas imagens aqui, pessoal. E no caso, nós vamos precisar fazer a seleção de ambas. Com essas duas imagens aqui, essa já é uma imagem que ela está em PNG. Porém, essa não é uma imagem em PNG e para isso nós vamos precisar fazer a seleção dela. Para fazer a seleção já tem diversas explicações aqui, então essa parte eu vou pular. Agora, galera, que nós fizemos essa seleção aqui, nós vamos trabalhar com o Ctrl T para redimensionar essa imagem até um tamanho que ele vai ficar agradável aí para vocês. No meu caso, eu vou deixar esse daqui comemorando de canto e esse daqui que ele está com os braços abertos, eu vou arrastar ele para cima. Ctrl T, eu vou redimensionar para que ele fique o mesmo tamanho. Vou selecionar os dois segurando o Shift, vou dar um Ctrl G e vou selecionar aqui de passagem. Agora não é mais um modo de mesclagem normal, quando nós queremos uma pasta, nós vamos trabalhar com divisão. Vamos abaixar essa opacidade para cerca de 20% e aqui eu vou trabalhar com o efeito de matiz saturação, clicando ali naquela meia lua. Vou reduzir a saturação para menos 100 e isso vai deixar com que ele fique próximo do preto e branco, no caso é uma escala de cinza. E como vocês podem perceber, ele está aplicando sobre todas as demais, mas eu quero que ele fique somente nessa pasta aqui de baixo, então seleciono essa opção. Vou trabalhar com os níveis, então novamente clicar na meia lua, níveis, e eu vou intensificar um pouco as áreas que são mais escuras, novamente selecionando ele somente para a parte de baixo. Vamos arrastar o que está na esquerda para a direita, o que está na direita ele vai ser arrastado para a esquerda, e de acordo com o resultado que vocês quiserem, se quiser mais claro ou se vocês quiserem mais escuro. Para mim aqui já é o suficiente com esses
esses valores se vocês quiserem copiar, mas cabe a vocês trabalharem da forma como vocês quiserem. Eu vou deixar ele desse jeito aqui. Agora, pessoal, se vocês quiserem, vocês podem agrupar isso daqui também, ó. Vocês podem colocar. E agora nós vamos continuar na nossa construção e eu vou escrever a palavra Neymar. Para isso eu aperto a letra T, clico uma vez sobre o fundo e eu vou digitar o texto Neymar com caps lock. Vou deixar ele desse jeito. A fonte que eu estou trabalhando, caso vocês queiram trabalhar com ela também, é a fonte Gotham Ultra. E no caso, ela é uma fonte bem pesada. Se vocês quiserem baixar, vocês conseguem encontrá-la de forma gratuita aí pela internet. Se vocês não estiverem encontrando esse painel de caractere, é só clicar aqui em janela e selecionar caractere. Feito isso, nós vamos dar um Ctrl T, redimensionar com o Shift mais Alt. Se eu quero centralizar isso, eu pego a ferramenta mover, selecionando a tecla Ctrl, eu vou apertar no plano de fundo que está bloqueado aqui para mim e eu vou selecionar essa opção aqui em cima para ele alinhar nos centros horizontais e para ele alinhar nos centros verticais. Agora ele está devidamente centralizado. Clico novamente sobre essa camada Ctrl T e eu vou redimensionar para que ele fique maior, nesse tamanho aqui mais ou menos que eu quero. Nós vamos trabalhar com ele com efeito de luz indireta. Então aqui em luz indireta e nós vamos abaixar essa opacidade para cerca de 40% para ele ficar mais ou menos desse jeito aqui. Vou trabalhar agora com o próximo texto. Vou escrever aqui adulto Ney e a fonte que eu vou trabalhar aqui agora também faz parte da família Gotham. Eu vou estar trabalhando com o Gotham Light Italic e nós vamos aumentar o espaço entre esses caracteres. Então eu vou deixar aqui cerca de uns 2000 e novamente, se vocês quiserem centralizar, segura a tecla Ctrl lá no plano de fundo com a ferramenta de mover, centros horizontais. Agora nós vamos trabalhar com o logo da Nike aqui em cima e vocês podem pegar ele no Google. No meu caso, o logo da Nike ele veio com essa coloração. O que eu vou estar fazendo aqui? Clicar duas vezes, vai abrir estilo de camada e eu vou vir aqui em sobreposição de cor e eu vou colocar a cor branca para esta imagem. Vou dar um OK, novamente seguro o Shift até aqui embaixo a palavra Neymar, Ctrl G para criar uma nova pastinha e vamos clicar duas vezes para renomear. Vamos colocar detalhes. Então, por enquanto, nós já temos o fundo, os dois Neymar e os detalhes. Agora nós vamos trabalhar com a parte principal, o nosso protagonista, que tem essa imagem que eu vou estar colocando aqui agora para vocês. Galera, aqui eu já fiz a seleção dessa imagem, então ela está para mim em PNG. Então, no caso, eu vou deixar ela aí para vocês também poderem fazer a seleção para vocês conseguirem praticar. Primeiras coisas que nós vamos precisar trabalhar, deixar ela exatamente desse tamanho aqui. E como vocês podem perceber, ele não está fazendo parte do fundo da minha imagem. Então nós vamos trabalhar aqui com 3 cópias dessa camada e em cada uma nós vamos fazer edições diferentes. Então no caso nós vamos precisar, pessoal, de 3 dessas imagens aqui. Já tenho uma, vou apertar Ctrl J, Ctrl J. Nesse de baixo aqui, eu vou rasterizar essa camada e eu vou trabalhar com filtro e nós vamos trabalhar com o efeito de dissolver. Nesse efeito de dissolver, nós conseguimos trabalhar com a imagem desse jeito com essa primeira opção. Então a ferramenta de deformação progressiva com o atalho W. Eu vou pegar todas as informações aqui desse lado e eu vou jogar tudo para a esquerda. Então nós vamos deformar o Neymar desse jeito aqui, ó. Como vocês podem ver, essa parte da camisa eu não vou deformar tanto. Então vou jogar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Somente a camisa, sem invadir esse lado do braço. Vou fazer isso principalmente com a chuteira dele, para dar um efeito bem legal. Quando eu tiver mais ou menos esse resultado, vocês vão dar um OK. Sim, ele vai parecer estranho, mas depois nós vamos fazer um rastro. Então ele vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, como se fosse o rastro do nosso menino Ney. E isso daqui eu quero deixar numa coloração azul. E aqui, pessoal, eu estou trabalhando com uma matiz saturação. Vamos clicar em colorir, só que vocês podem perceber que ele está invadindo todas, então nós só queremos na parte de baixo. O número que eu vou colocar aqui é 176 e aqui 40. Ele vai ficar nessa tonalidade de azul aqui. Esse é o resultado que eu quero. Agora nós vamos trabalhar com uma máscara desta camada e aqui eu vou dar um Ctrl I para inverter isso, para deixar essa máscara preta. Vou pegar um pincel e no caso vocês podem baixar também, vou deixar aí para vocês na descrição um link de onde vocês podem baixar esses tipos de pincéis. Eu vou estar trabalhando com esse tipo de pincel aqui, pessoal. Então eu vou diminuir o tamanho. Se eu apertar aqui não vai acontecer nada. Agora quando eu mudo para essa tonalidade branca, então
Então eu vou conseguir colocar como se fosse o rastro do nosso menino Ney. Eu vou deixar mais ou menos desse jeito aqui. Eu não quero colocar tanta informação, então eu vou dar pouquíssimos cliques. Deixar mais ou menos desse jeito aqui, para mim já é o suficiente, como se fosse uma poeirinha que estivesse saindo. E aqui ainda, para nós aplicarmos um efeito um pouco melhor, um refino um pouco melhor, nós podemos abaixar essa opacidade. Então ele vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Lembrando, o link está na descrição para vocês baixarem esse tipo de pincel. Eu estou trabalhando com um pincel desse site aí, pessoal. Nessa segunda aqui, nós vamos aplicar um filtro de desfoque de movimento. Então, filtro, desfoque de movimento, e nós vamos trabalhar com esse ângulo aqui, e vocês podem aplicar um desfoque próximo do resultado 11. E agora, nesse de cima que nos restou, nós vamos colocar a opacidade dele em 80%, que ele já vai dar essa perspectiva aqui como se ele estivesse em movimento. E nós vamos trabalhar agora com um mapa de degradê, mas aplicado somente a essa área de baixo. Vou selecionar uma cor roxa, então mais ou menos essa cor aqui, 130039, que ele vai nos dar esse efeito. E aí agora nós vamos fazer a construção dos níveis, novamente vinculado somente a essa área embaixo. E vocês já vão perceber que ele vai se adequando cada vez mais à nossa imagem, à nossa composição como um todo. Então percebam como que ele estava sem os níveis, como que ele fica com os níveis. E agora, pessoal, quase finalizando a nossa composição, nós vamos criar uma camada em branco. Vamos pegar a ferramenta de pincel com a letra P. Com o pincel, certifiquem-se de que nós estamos trabalhando com demarcador aqui em cima. Eu vou pegar bem no final aqui da minha composição, eu vou dar um clique. A ferramenta caneta, ela pode parecer um pouco estranha para vocês, mas quando eu clico, seguro e arrasto, eu consigo fazer curvas. Então eu vou dar um clique mais ou menos aqui e um clique aqui por detrás da cabeça dele. Vou arrastar para ele produzir essa curvatura e vou clicar agora aqui na frente. Então eu vou fazer esse rastro aqui em torno do corpo dele. Vou clicar aqui agora embaixo do braço. Então sempre certifiquem-se de que vocês estão arrastando, fazendo curvas. E se derem alguma coisa errada, é só vocês apertarem o atalho Ctrl Z. Então eu vou fazer mais ou menos desse jeito aqui, ó. Eu vou contornando o corpo dele, sempre voltando para o outro lado. Chegando aqui no final, eu vou finalizar ele aqui. Pessoal, o que vocês precisam fazer agora é traçar demarcador. Então nós íamos escolher de acordo com o pincel. Mas antes, vocês precisam apertar a letra B e vocês precisam certificar qual pincel que vocês vão trabalhar. No meu caso, eu vou trabalhar com esse primeiro do pincel geral aqui, ó. E vocês vão verificar de acordo com o tamanho. Então, ó, para mim, cerca de 35 está bom. Novamente, eu vou voltar aqui agora com a letra P, traçar demarcador, e eu vou selecionar pincel. O simular pressão, ele vai simular como se alguém realmente estivesse pintando, mas nós não vamos selecionar essa opção. Vocês vão dar um OK e nós vamos ter esse resultado aí. Só que vocês podem perceber que parece que não está muito legal, mas a gente vai fazer isso ficar legal. Botão direito, excluir demarcador. Vocês vão clicar duas vezes e nós vamos trabalhar agora com a sobreposição de cor. Vamos deixar isso branco e vamos acrescentar aqui agora um brilho externo, tonalidade branca mesmo. Nós vamos aplicar a opacidade em 46. Para mim aqui já está tudo configurado, para mim aqui desse jeito já está bem legal. Eu vou deixar assim, pessoal. Parece estranho, mas a gente vai arrumar isso daqui como? Eu vou clicar aqui para adicionar uma máscara de camada, vou segurar a tecla Ctrl e clicar nessa miniatura aqui do Neymar, vou selecionar o pincel com a cor preta, dessa vez. Então eu vou pensar o seguinte, esse primeiro eu vou deixar passando por cima e esse daqui eu vou deixar passando por baixo, portanto eu vou passar o pincel na cor preta nessa região. E aqui ele vai passar novamente por cima, aqui ele vai passar por trás, então pincel aqui. Aqui ele vai passar por cima e aqui ele vai passar por baixo. Aqui ele vai passar por cima e aqui ele vai passar por baixo. Então, desse jeito aqui que nós vamos estar fazendo esse efeito. Vocês podem fazer o caminho que vocês quiserem, pessoal. No meu caso, para mim aqui está muito bom. Eu posso até abaixar essa opacidade, caso eu queira, para estar conservando cada vez mais os detalhes do Neymar. Para finalizar, nós vamos trabalhar agora com o efeito de pesquisa de cor. Nós vamos clicar na meia lua, selecionar aqui pesquisa de cores e eu estou trabalhando no caso com esse daqui, Drop Blues. E nós temos esse resultado aqui com o Drop Blues. Vocês podem fazer o caminho da forma como vocês quiserem. Eu estou fazendo desse jeito, mas na imagem original eu fiz ele desse jeito, um pouquinho menor. Chegaram nesse resultado aqui, pessoal, o que nós vamos fazer agora necessariamente é, nós vamos aplicar aqui
e um cor mais clara, esse daqui. Observem como que o meu efeito ele vai ficar. Vamos deixar esse daqui por cerca de 80%, de dar uma diminuída. Se vocês quiserem também, vocês podem aumentar a opacidade desse rastro aqui para ele ficar bem iluminado. E se a gente quisesse, a gente poderia também trabalhar com a iluminação aqui no próprio Neymar, mas vamos deixar desse jeito aqui mesmo. Lembrando que se vocês quiserem apagar alguma parte, por exemplo, se eu quiser deixar começando a partir daqui, vou na máscara de camada com pincel na cor preta e eu vou apagando o rastro que eu não quero. Então, caso vocês queiram apagar uma certa região, vocês podem estar fazendo desse jeito aí. Para finalizar, nós vamos apertar Ctrl Alt Shift E, pessoal. Ele vai criar uma cópia de tudo que nós temos abaixo dessa própria camada. Eu vou converter isso em um objeto inteligente e eu vou apertar Ctrl Shift A. E é aí que pode dar problema para vocês, porque nem todas as versões funcionam muito bem o Camera Raw e nem todas as versões do Photoshop tem o Camera Raw. Se não tiver, não tem problema, vocês podem se contentar com esse resultado aí. No meu caso, no Camera Raw, eu geralmente trabalho em cima da temperatura, então eu vou deixar aqui a temperatura um pouco mais pro azul. Vou colocar aqui também um pouquinho de magenta nessa parte de colorir. Exposição é para deixar mais claro ou mais escuro. Isso vai ser de acordo com o que vocês quiserem de resultado. Contraste, se vocês querem as cores mais lavadas ou se vocês querem as cores mais aparentes. Então eu vou deixar um pouquinho mais aparente aqui, cerca de 11. Realces é para vocês aplicarem um pouco mais de iluminação ou menos iluminação. Então eu vou deixar um pouquinho de realce. Sombras, no caso é para vocês retirarem as sombras ou para vocês aplicarem cada vez mais. Então eu vou deixar aqui cerca de menos 9. Controle de branco, se vocês querem que o branco ele invada muito a sua composição ou menos, eu vou deixar menos 16. E os pretos, se vocês querem conservar muitos detalhes pretos ou se vocês querem retirar, também novamente de acordo com o que vocês quiserem aplicar, eu vou deixar em mais 21. Na textura, ele vai aplicar um efeito de visibilidade, ele vai deixar a imagem um pouco mais destacada. Então eu vou deixar cerca de 55. Na claridade, como vocês podem ver, ele vai aplicando como se fosse um contraste, então eu vou aplicar cerca de 10. Desembaçar, que ele vai desembaçar todas essas cores aí para vocês, novamente ele vai intensificar alguns detalhes, eu vou deixar cerca de 11. Detalhe, que é uma outra coisa que eu trabalho, eu aplico um pouquinho só de nitidez, então cerca de 50 mais ou menos. Redução de ruído, que ele vai tirar um pouco do ruído, tanto das áreas do fundo, ou se vocês quiserem, ele vai reduzir o ruído de invasão nas cores. Talvez vocês não estão percebendo muito aí o que ele está fazendo, mas ele está dando uma leve alterada nesse fundo. Eu vou deixar desse jeito aqui, eu vou dar um ok. Por que nós estamos trabalhando isso como um objeto inteligente? Porque se eu quiser mexer de novo nas informações do Camera Raw, eu posso clicar aqui em filtros de Camera Raw e eu posso fazer as alterações caso eu tenha alguma necessidade. Então, pessoal, no final nós vamos ter uma imagem desse jeito. Sem o Camera Raw ele fica assim, e desse jeito ele fica com o Camera Raw. Então novamente vou mostrar aqui para vocês, ó, sem o Camera Raw com o Camera Raw. Então vocês podem fazer exatamente esse efeito aqui de uma maneira bem simples. É só vocês seguirem esses passos e entender o conceito da ferramenta que eu estou trabalhando. Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse resultado. Não se esqueçam, pessoal, deu bastante trabalho, então curta e compartilhe esse vídeo. E se vocês produzirem e postarem nas redes sociais, não se esqueçam de me marcar para eu saber que vocês estão acompanhando os meus conteúdos. Também se inscrevam aqui no canal e curtam e compartilhem esse vídeo para que mais pessoas saibam desses assuntos e para fortalecer também, para que eu consiga manter diversos conteúdos como esse aqui no canal. Além disso, pessoal, também ativem o sininho para vocês estarem por dentro de todos os conteúdos que eu posto aqui, lembrando que é toda segunda e quinta. E galera, também me acompanhem nas redes sociais, no Instagram, @marquilhados, onde vocês podem receber e-books gratuitos, e também lá no Facebook, marquilhados_, onde eu coloco conteúdo todo dia às 3 horas. Então galera, é isso, fiquem com Deus e até mais.